Olá, olá, gente. Estamos de volta aqui com o nosso jornal, o Observador, dando uma olhada aqui nessa manchete que está bombando em todas as agências, jornais, televisões. Gente, é essa investigação lá no Mato Grosso que começou lá em 2023, depois da morte desse advogado aqui, ó, gente. Esse que está na foto, inclusive com a Polícia Militar na época, em 2023, né? Fazendo busca e apreensão para tentar entender a morte desse advogado, tá? Chamado Roberto Zampieri, em Cuiabá. É a morte que foi encomendada. Gente, muito estranho isso aí, tá? Muito estranho. Tem a ver com venda de sentenças dentro do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Por isso ele foi assassinado em Cuiabá, ele era advogado. E a Polícia Federal deflagrou, então, hoje pela manhã, mais uma etapa dessa operação Cisames. Gente, Cisamines, para investigar os mandantes e coautores do assassinato desse advogado, Roberto Zampieri, que está aqui nessa foto que vocês estão vendo aí, né? Tem foto dele com cabelo mais jovem, tem foto dele careca mais velho. Gente, ele tomou 10 tiros de um instrutor de tiro em dezembro de 2023 em Cuiabá. Aí foram investigar a morte do cara, do advogado, e ele estava envolvido também no Tribunal de Justiça de Cuiabá, venda de sentença também no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Gente, uma confusão nessa investigação da Polícia Federal, gente. Essa ação tem como objetivo, então, desarticular essa organização criminosa, digamos, uma quadrilha, chamada de caça comunistas também, tá? Estranho isso aí, porque tem um viés político aí envolvido que a gente precisa entender. Inclusive, segundo a investigação, com militares da ativa, que participam desse grupo, e também da reserva, que estão, segundo as investigações, praticando já há alguns anos uma tabela de crime, de assassinato, sequestro, espionagem, homicídio por encomenda, matador de aluguel, gente. Então, por ordem do Zanin, né, que foi colocado lá pelo Lula, foi advogado do Lula na Lava Jato, ele então expediu esses mandados de busca, apreensão, etc., né, para o Mato Grosso, para São Paulo, também Goiás e Minas Gerais. Monitoramento eletrônico, prisão preventiva, busca e apreensão, escambau, tá? Medidas cautelares para recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato entre essas pessoas investigadas nesse crime, que acabou, passaporte apreendido também. Esse crime, gente, acabou desencadeando uma série de investigações que deu nessa venda de sentenças. Isso já aconteceu aqui no Espírito Santo, estou falando de Vitória, já há anos atrás, o Tribunal de Justiça, que também foi investigado pela Polícia Federal por conta de venda de sentença, tá? E a Polícia Civil do Mato Grosso colocou aqui uns investigados, indiciados nessa venda de sentenças e crimes por encomenda. Um produtor rural que foi o mandante do crime, né? Aníbal Manuel Laurindo, isso lá no Mato Grosso, Cuiabá, tá, gente? Um oficial da reserva que foi o financiador do crime, o coronel Luiz Cacadini, o cara que teria matado o advogado Antônio Gomes da Silva, que era um instrutor de tiros, etc. Também um intermediador e auxiliar do atirador, um cara que talvez tenha sido motorista, né? Aquela coisa, né? O cara comete um crime, mas ele tem um ajudante, tem um motorista, o cara que, né, especializado em fugir da polícia e tal, tal de Edilerson Barbosa, e um outro aqui que está sendo investigado, chamado Gilberto Lousada da Silva. Mas o que interessa para nós aqui no canal não são nem esses nomes todos e tudo, mas o que interessa realmente é o envolvimento de pessoas que estão dentro dos tribunais de justiça, nos estados, né, todos, né, que seria o equivalente a um Supremo estadual, né? É um tribunal máximo do estado, é o TJ, é o Tribunal de Justiça, né? Acima dele tem o Superior Tribunal de Justiça e acima o Supremo Tribunal Federal, né, gente? Então ele foi morto com 10 tiros no próprio carro, de frente para o escritório dele em Cuiabá. Ele foi surpreendido por um cara de boné, que é esse tal instrutor, né? Isso foi em 2023, tá, pessoal? 2 anos atrás. O carro dele era blindado, mas não adiantou não, tá?
O criminoso, o grupo, né, esse grupo criminoso que vendia, intermediava essa venda de sentenças e tal, tudo tem a ver com fazendas milionárias, gente, fazendas com cabeças de gado. Gente, é o interior do Brasil, tá? É o oeste brasileiro, é o velho oeste, como a gente poderia comparar com o velho oeste americano, né? Era o tal do Comando C4. C4 é um explosivo, né? Comando C4 ou Comando de Caça a Comunistas, corruptos e criminosos, e mantinha também tabela de preço de crime, assassinato por encomenda, dependendo de quem era a vítima, tinha um preço diferente. Bom, óbvio, né? O mercado é assim, né? Se o cara é um cara grande dentro do Estado ou dentro de uma empresa, claro que cometer um crime contra essa pessoa vai custar muito mais caro, né? Por quê? Porque quando o cara é pica das galáxias e é morto, acontece um assassinato, a investigação vai ser muito mais robusta, porque o cara era milionário ou era importante, uma pessoa muito importante. Então toda a polícia vem fazer aquela investigação porque o cara era importante, né? Em países como o Brasil é assim que acontece a coisa, né? As apurações então sobre esse crime levaram então à descoberta desse suposto ou segundo crime nessa camada de crimes no Mato Grosso, que seria a venda de sentenças dentro do Tribunal de Justiça. Gente, olha, é bizarro, né? Se a gente fala essas coisas aqui, é até perigoso, né? Então, gente, deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Aí tem arma, apreensão de armas, isso aí é besteira, bobagem, né? Essa apreensão dessas armazinhas mequetrefe aí, isso aí não quer dizer nada, né? Então eu falei do nome desses homens, né? E segundo a Polícia Federal, gente, nessa investigação lá no Mato Grosso, em Cuiabá, né? Desses mandantes e etc., que eu coloquei aqui para vocês, e o tal do produtor rural Aníbal Manuel Laurindo, ele era uma disputa, gente, uma disputa de uma fazenda ou mais fazendas, terras, né, muitas terras avaliadas em 100 milhões de reais lá no Mato Grosso. O interessante da gente pontuar aqui nesse vídeo, nesse canal, gente, aqui no Observador, não é nem sobre o crime em si. É claro que é importante, o cara tem família, tinha família, era advogado, mas é a venda de sentença. É a venda de sentença. Até que ponto isso pode chegar, né? Até que ponto existe envolvimento da polícia militar, de policiais militares da ativa e da reserva, até que ponto tem o envolvimento da polícia civil, da Secretaria de Segurança Pública, né, do secretário ligado ao governador, até que ponto tem o envolvimento de desembargadores dentro do Tribunal de Justiça ou de pessoas abaixo dos desembargadores, até que ponto tem o envolvimento de ministros do STJ, até que ponto existe o envolvimento também dentro do STF. A gente está vendo, né, o que está acontecendo, né? E ninguém é cego aqui, a gente só fica assim, meio com medo de falar as coisas, meio que coloca assim a mão e abre assim para ver de vez em quando, não vi nada, não quero saber, porque quando é briga de cachorro grande, né, a gente fica assim preocupado com o que pode acontecer, porque o pessoal mata, tá? E mata com força mesmo. Então o caso Zampieri foi em 2023, né? A Polícia Civil lá do Mato Grosso, o delegado, né, Nilson Farias, disse que o atirador aguardava o advogado em frente ao escritório, carro blindado, mas não adiantou não. Ele foi morto mesmo assim. E essa investigação, então, está agora desbaratando toda essa cadeia de crimes que supostamente tem também um viés político, porque, veja, o nome do grupo, um dos nomes do grupo que a imprensa está batendo é o tal de Caça Comunistas. Então você vê que, né, de onde tiraram esse nome, se foi de alguma conversa de WhatsApp, algum grupo de WhatsApp, alguma identificação, eles falavam assim por mensagem, porque tem um viés político aí na parada, né, gente? A investigação foi iniciada ano passado, né, no final do ano passado, no Conselho Nacional de Justiça, que identificou, então, no celular desse advogado, o Zampieri, mensagens sobre o acesso antecipado a minutas de decisões judiciais. Então ele recebia decisão judicial antes, no celular dele, antes da decisão sair, ele já sabia o que ia acontecer. Vídeo que acontece com a Mortadela Lima na Globo News e Alexandre de Moraes falando ali no celular, ao vivo.
ela já deixou, né, escapar algumas vezes que, segundo fontes lá dentro do STF, gente, já deu para ver pelo menos uma ou duas vezes que era o Alexandre de Moraes que estava falando com ela, né? É bizarro, né? É bizarro. Mas faz parte do jogo. Tudo isso faz parte do jogo, né? E então, esse advogado recebia decisões antecipadas do Tribunal de Justiça dos desembargadores lá em Cuiabá, né? E a Polícia Federal, então, passou a apurar os assessores de ministros que estariam fornecendo informações sigilosas a Gonçalves e a Zampieri, que é o lobista Anderson de Oliveira Gonçalves. São dois. Anderson de Oliveira Gonçalves. Então, gente, é isso, né? Só pra gente trazer aqui essa história, que é uma história macabra, né, dessa investigação da Polícia Federal lá no Mato Grosso, não só no Mato Grosso, mas também em Minas Gerais, em Goiás e São Paulo. São 4 estados. E o Zanin, que é ministro do Supremo, amigão do Lula, né, mandou, então, distribuiu essas ordens todas para investigação, apreensão, prisão domiciliar e tudo. É uma coisa grande, né? Vamos ver se esses desdobramentos chegarão em outros estados, como aqui no Espírito Santo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Quem sabe, né, onde vai parar isso aí? Venda de sentença. Vocês acreditam nisso? Vocês acham mesmo que juízes, desembargadores, ministros das cortes superiores, eles vendem sentenças? Ou tem interlocutores que ligam para falar, olha, estou aqui com uma decisão, vai ser semana que vem a decisão, vamos conversar para ver o que a gente pode acertar para melhorar essa decisão, né? Será que isso acontece mesmo? Será? Deixa um comentário aí, gente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.